Então, ótimo. Ok, deixa eu só fazer uma coisa. Então tá, deixa eu fazer a apresentação aqui. Então, obrigado aos professores Rael e Marcos por participar do TCC da banca do TCC do Marcos Vinícius. Ah, o trabalho do Marcos Vinícius é o compositor como produtor musical, a formação acadêmica em composição na UEM para o exercício da produção musical no mercado de trabalho. Então, foi um trabalho que a gente desenvolveu aí ao longo do ano passado, né? E já tínhamos tido algumas conversas antes para negociar essa parceria aí. E eu gostaria de dizer para vocês que a parceria foi muito legal, né? Foi uma troca de informações, foram vários bate-bolas assim, onde a gente foi ajustando a nossa historinha aqui. E foi assim, então, esse é o resultado realmente de um trabalho completo, né, de pesquisa que o Marcos fez. Então, a partir de agora, e com a minha orientação, que foi justamente esse trabalho de orientar mesmo, de conversar e trocar informações e ir ajustando as ideias e tudo mais. Então, foi um trabalho bem legal de fazer, que eu fiquei bastante contente. Então, agora, com vocês, o Marcos pode dar início aí à apresentação dele. Ok. É isso aí, com você. Valeu. Então, mais uma vez, agradecer aos professores Rael e Marcos, né, por terem aceitado estar aqui com a gente, o professor Beto, pelas orientações que a gente teve, por ter acompanhado todo o trabalho aí, né, esse bate-bola que a gente teve. Como o professor falou, esse trabalho, né, o título dele é Compositor como Produtor Musical, a formação acadêmica em composição na UEM para o exercício da produção musical no mercado de trabalho. Bom, desde o início na graduação, né, a gente ficou em contato com várias áreas que o compositor poderia atuar. Até mesmo no informativo da UEM, a respeito do curso de música, são expostas, né, várias áreas de atuação para o compositor assim que ele terminar o curso. Dentre essas áreas, a que mais me chamou a atenção desde o início foi a área da produção musical. E por isso que surgiu a questão que levou à realização desse trabalho, que era entender um pouquinho mais como que as características e competências da formação em composição pela UEM levam até a atuação profissional como produtor musical de estúdio. Então, esse caminho, como mostra essa seta aí na ilustração, é o caminho que a gente tentou buscar durante esse trabalho, para entender, né, toda a parte acadêmica que é necessária para embasar esse profissional depois a atuar como produtor musical. E para realizar então o trabalho, a gente dividiu ele em algumas partes. Foram basicamente 4 partes, sendo que a primeira trata um pouco mais sobre os aspectos da formação do músico compositor profissional, entendendo um pouco mais a questão dos cursos de graduação, né, e seus projetos pedagógicos. A segunda parte entender um pouco mais sobre o produtor musical, sobre a produção musical também, essa área de atuação. Então seria mais ou menos o fim do caminho, né, onde a gente queria chegar. A terceira parte do trabalho, o início do caminho. Então, agora que a gente já sabe qual que é a direção e o final onde quer chegar, quais são essas bases acadêmicas mais específicas no curso de composição da UEM. E a última parte do trabalho foi uma pesquisa realizada com egressos do curso de composição que estão atuando ou que atuaram de alguma forma com produção musical. Então, nessa primeira parte do trabalho, a gente tentou buscar um pouquinho mais informações sobre essas características que levam à criação de cursos de música. Então, foi feita uma pesquisa com as diretrizes dos cursos, conforme orienta o Conselho Nacional de Educação. A gente pesquisou um pouquinho sobre as diretrizes do curso daqui na UEM também, para tentar gerar essa direção do caminho que a gente ia traçar.
E o que chamou mais atenção a gente foi a questão da preocupação que os cursos têm, o curso de graduação, com a formação de um profissional que vá atender a sociedade, que vá ser útil para a sociedade. E com isso também a gente buscou um pouquinho mais esse foco na parte da atuação no mercado de trabalho, embora sejam várias as atuações e as preocupações que os cursos de graduações têm, não só em atuação no mercado de trabalho, mas também na pesquisa, né, e o desenvolvimento de outras ideias para o meio acadêmico, mas esse não foi o foco do trabalho. A gente focou, então, nessa parte de atuação no mercado de trabalho, que os cursos de graduação também têm essa preocupação. A segunda parte do trabalho, que a gente tentou analisar um pouquinho mais sobre os aspectos da produção musical, a gente focou um pouco mais na figura multitarefa do produtor musical de estúdio, tentando entender da onde que surgiu a figura do produtor musical, como é que ele foi desenvolvendo as atividades dele, e a gente chegou também de certa forma, a conclusão de que é uma área de atuação que está em constante mudança, justamente por causa do fator da influência da tecnologia. O surgimento da figura do produtor musical, ele já é ligado aos aspectos de transformações tecnológicas que ocorreram nos estúdios ao longo dos anos. Desde a da década de 70, vindo para cá, muitas das funções que haviam nos estúdios foram centralizadas na figura do produtor musical, que agora é a pessoa que intermedia desde do artista até todo o processo de gravação, seja na parte técnica, com a questão da escolha de captação do áudio, dos microfones, dos cabos, dos equipamentos, da mesa, até a parte de pós-produção, auxiliando na mixagem, na masterização, e indo também para a parte final, que é a distribuição do material fonográfico. Então, a relação com as distribuidoras, com a questão do marketing musical, tudo isso acaba sendo funções que estão sendo centralizadas ali no papel do produtor musical, que antes haviam várias pessoas mais específicas para cada parte desse trabalho, seja num estúdio de gravação, com quem cuidava das fitas de gravação, né, de fazer os cortes nas fitas magnéticas, de fazer os sulcos nos discos, tudo isso. Com o avanço tecnológico, um computador ele basta para fazer muitas coisas que antes eram necessários vários equipamentos. E o produtor musical acaba sendo a figura por trás desse computador, que vai acabar gerindo todos esses aspectos, desde a gravação até a distribuição do áudio. E na terceira parte aqui do trabalho, nós tentamos entender um pouquinho mais, então, agora, as disciplinas do curso de composição, né, que mais se familiarizam com essas demandas da produção musical. Ou seja, a gente viu nas duas primeiras partes anteriores esse direcionamento que a gente gostaria de ter para o trabalho, né, buscando alcançar o aspecto da área de produção musical. Com isso, a gente entendeu que as disciplinas do curso que mais estão ligadas com essas demandas são as disciplinas que envolvem tecnologia, que envolvem arranjo, instrumentação e direção musical, que são as disciplinas que mexem com a disciplina de tecnologia, que mexem com gravação, que mexem com manipulação de áudio digital, disciplinas como laboratório de tecnologia musical, composição eletroacústica, né? As disciplinas de arranjo e instrumentação são aquelas disciplinas teóricas que embasam desde o contraponto até as análises harmônicas, né? E a parte de direção musical, que envolve poucas disciplinas de regência, de laboratório coral, onde o acadêmico ele tem aquele contato com outros músicos. E aí, com isso, ele acaba desenvolvendo essa interação de como conduzir um ensaio, como conduzir uma sessão, que é o que o produtor musical vai fazer mais para frente dentro do estúdio, tendo que lidar com vários músicos diferentes e você ter que lidar com comportamentos diferentes e saber lidar com os tipos de músicos diferentes, ou seja, em instrumentistas diferentes, né? Todo esse embasamento teórico que vem desde a arranjo e instrumentação, né, das disciplinas de orquestração, das disciplinas de análise, tudo isso são disciplinas que vão embasar mais para quem deseja atuar, então, posteriormente, como produtor musical. A quarta parte do trabalho, a gente falou um pouquinho a respeito, a gente
buscou um pouquinho, né, as informações com a pesquisa, com esses egressos que, novamente, eu deixo bem claro, né, que são o nosso universo de pesquisa, foram só acadêmicos que se formaram no curso de composição na UEM e que atuam com produção musical. Um ou outro não está atuando hoje mais como produtor musical, mas já atuou. Então, a gente achou que era relevante também a participação deles para a pesquisa. Mas a maioria, foram 9 pesquisados, a maioria ainda atua com produção musical de alguma forma, né? E nessa pesquisa a gente buscou entender então um pouquinho 3 partes. Primeiro, a formação acadêmica em composição para essa atuação como produtor musical, né? O que levou eles a escolher o curso. A segunda parte, a gente buscou entender um pouco como é que é esse o dia a dia deles, do trabalho, que seria a atividade profissional deles como produtor musical. E a terceira parte, a avaliação que eles fazem em relação à formação que eles tiveram em composição para a atuação deles como produtores musicais. Na primeira parte, então, da pesquisa, buscamos entender um pouquinho quais foram as áreas de interesse deles ao entrar no curso de composição. E se destacaram essas 4 áreas principais, que seriam a parte teórica, acadêmica, né, buscando conhecimento teórico e técnicas de composição, de arranjo, de harmonia, ou mesmo para obtenção de graduação acadêmica para atuar como professores, né, na área de música. A parte de composição profissional, que era o interesse buscando atuar profissionalmente como compositor no mercado de trabalho. A área da produção musical, muitos entraram também no curso, buscando conhecer um pouco mais de ferramentas e práticas do trabalho da produção musical para fazer produções, né? E a parte de tecnologia também, que alguns tinham interesse em ter um embasamento computacional para composição, para manipulação de timbres, e entre outros aspectos ligados com tecnologia. Seguindo ainda nessa primeira parte da formação acadêmica em composição, a gente buscou entender um pouquinho qual foi o interesse, né, a relação que o curso de composição tinha com a produção musical para cada um desses pesquisados. E a maioria respondeu que o interesse no curso, né, ele veio porque eles já trabalhavam como produtores musicais, ou então foi despertado o interesse da produção musical, foi despertado durante a realização do curso. A maioria respondeu então dessa forma, nessa ligação da produção musical com o curso de composição. E ainda nessa primeira parte, né, a gente perguntou para os pesquisados quais foram as disciplinas para eles que mais influenciaram no trabalho deles, né, como produtor musical no dia a dia. E como a gente acabou vendo na parte de pesquisa, através das emendas, das disciplinas, como teve na terceira parte do trabalho, as respostas foram bem semelhantes àquilo que a gente já estava delineando em todo o trabalho, no caminho que a gente estava traçando, que foram as disciplinas de contraponto, harmonia, análise musical, as que eles mais citaram. Em segundo, as disciplinas de composição musical, todas as 3, né, e de composição eletroacústica. As disciplinas também de laboratório em tecnologia musical, orquestração e repertório orquestral. As outras disciplinas foram citadas por alguns, mas foi em menos intensidade. As que mais foram citadas foram essas 3 primeiras, que estão listadas aqui no slide, né? Que foram na opinião dos entrevistados, as mais importantes para o embasamento deles, trabalho no dia a dia. E ainda terminando aqui a parte inicial da pesquisa, nós perguntamos quais eram as competências que eles elencaram como mais importantes para o acadêmico que deseja trabalhar com um produtor, né, que ele precisa desenvolver. Foram competências musicais, competências profissionais, mercadológicas, tecnológicas e comportamentais, que seriam a parte das competências musicais, os conhecimentos teóricos, né, em harmonia, composição, elaboração de arranjos, a parte profissional, de se ter um método de trabalho, de se ter profissionalismo, né, de se ter conhecimento de mercado, conhecimento da área, que é um pouco semelhante também com a parte mercadológica, que seria mais em relação a compreender as demandas de clientes, né, ter respeito pela vontade, a expressão musical de um artista cliente, essa sensibilidade de propor também mudanças, no caso, no desejo de algum artista que eles atendam. A parte tecnológica
que são competências em relação a compreender programas de gravação, né, ter intimidade com esse aparato tecnológico. E, por fim, a parte comportamental, que diz respeito à criatividade, versatilidade que os acadêmicos precisam desenvolver, e também a paciência, né, para aqueles que desejam trabalhar com a produção musical. Aí, terminando a primeira parte da pesquisa, a gente perguntou, então, quais seriam os conteúdos que esses profissionais desejariam acrescentar ao curso para ter um embasamento, de repente, mais amplo para atuar como produtores musicais. Lembrando que o curso de composição não tem o objetivo de formar produtores musicais, mas como é uma das áreas que o compositor formado pode trabalhar, né, eles citaram, então, alguns conteúdos. Alguns conteúdos que eles citaram foram relacionados com parte tecnológica, que, de certa forma, é visto no curso, principalmente na disciplina de Laboratório e Tecnologia Musical. Mas o que surpreendeu bastante a gente foram os comentários de quase os 9 entrevistados, dizendo que tem grande interesse por conteúdos voltados ao mercado musical atual. Então, seria alguma forma de trazer uma abordagem acadêmica em que aproximasse um pouco mais a academia do mercado de trabalho, né, e dessa parte do mundo atual, assim, no que diz respeito ao que eles vão fazer assim que saírem da faculdade, entrando no mercado de trabalho, tendo que lidar com clientes e realizar seus trabalhos assim. Então, esse foi um aspecto que chamou bastante a atenção da gente, pelas respostas serem muito parecidas, né, que estão descritas lá no trabalho. Na segunda parte da pesquisa, a gente tentou entender um pouquinho mais qual que é o universo deles no trabalho, no dia a dia, tentando compreender um pouquinho mais a respeito dos clientes. Eles citaram que os clientes mais frequentes que eles têm no trabalho deles de produção são bandas, sejam de rock, pop, né, estilos variados, mas bandas, cantores solistas e empresas de publicidade, marketing e mídia digital, mídia eletrônica em geral. Os estilos musicais que eles mais são solicitados para trabalhar são músicas cristã, religiosa, envolvendo música gospel, música pop, música sertaneja e rock. São os estilos que eles mais trabalham. Nesse aspecto, a gente já pode ver, tanto em relação como da formação, né, dos tipos de clientes que eles têm, formações musicais de bandas e cantores solistas, tal, empresas, quanto dos gêneros, dos estilos musicais que foram citados, que de repente pode ser talvez revisto umas formas de se trabalhar, tanto dentro do projeto pedagógico do curso, para atender um pouquinho mais, talvez, essas áreas que eu, como experiência no grupo, não vi muito também, tanto a questão dos gêneros, quanto também das formações, né, de se trabalhar um pouco mais na prática esse tipo de clientes que eles vão ter depois que saírem do curso. Mas, ainda falando sobre essa questão do dia a dia, né, a gente perguntou para eles quais foram, então, as influências que o curso teve para eles em relação ao trabalho de ter que compor e ter que produzir para um cliente. E aqui a gente viu como o curso foi relevante. Foram várias as influências que eles citaram, a gente resumiu um pouquinho aqui nesses slides, mas o que dá para entender é que o curso realmente ele trouxe muito benefício para a atuação deles no trabalho como produtores musicais, seja na capacitação de compor, na elaboração de harmonias e de ter esse conhecimento melhor de lidar com a parte harmônica, a parte teórica musical, né? O pensamento, além do que é comum no mercado também, podendo influenciar, de certa forma, o mercado de trabalho com aqueles conhecimentos adquiridos na academia, e a redução de tempo para formalizar material, que é uma coisa que é bastante importante para quem está no mercado de trabalho, que é lidar com prazos, lidar com demandas que precisam de certa urgência para serem realizadas. Terminando aqui a segunda parte, a gente perguntou então para eles como é que era feito a questão da contratação de músicos quando eles precisavam fazer uma produção que envolvia músicos terceiros. Por exemplo, precisa de um baterista, um guitarrista para gravar tal música, e o que eles comentaram na maioria que é conforme o projeto, né, características de cada projeto, sendo que geralmente eles utilizam o hall de contatos dele, por causa da confiança e da afinidade.
E aí a gente também vê um pouquinho da importância do curso, porque dentro do curso eles conhecem muitas pessoas e acabam trocando essas figurinhas, e com isso eles vão aumentando o rol de contatos para os trabalhos que eles fazem posteriormente, né? Então, disciplinas, até como a disciplina de prática em conjunto, é uma disciplina que auxilia bastante nisso, que é esse contato que eles têm na prática com outros músicos e vão conhecendo mais as habilidades e confiando um pouco mais nesses músicos, o que é muito importante na hora de se ter que contratar alguém para realizar um tipo de trabalho, um tipo de serviço musical. E a última parte do trabalho, a gente perguntou, então, aos pesquisados sobre qual era a importância do curso, né, na avaliação deles, para a formação deles e para o trabalho deles como produtores musicais. E a gente viu novamente essa unanimidade de que o curso realmente foi muito importante para eles no trabalho que eles têm no dia a dia. E assim a gente chega nas considerações finais do trabalho, de que os aspectos mercadológicos e socioeconômicos realmente influenciam na hora de se criar um determinado curso de graduação, inclusive o curso de graduação em música, e que é preciso ter uma busca constante nesse engajamento entre o curso, né, e as inovações que o mercado traz, principalmente o mercado musical, sempre acompanhando as questões tecnológicas e tentar lidar com essas novidades, né, dentro do meio acadêmico. Pudemos ver também como a influência do curso é importante, o curso de composição, para quem deseja atuar com produção musical, e ficou também aqui a reflexão para uma abordagem, quem sabe um pouco mais profunda, em aspectos tecnológicos no curso, que é uma área que foi bastante solicitada pelos acadêmicos, principalmente a parte mais prática, em lidar com trabalhos de mixagem, de masterização, e esse contato um pouco mais com a vida que eles encontram dentro do estúdio. Bom, seria esse aqui, né? A gente chegou aqui já aos 20 minutos, então tempo final, mas seriam essas aqui as principais características do trabalho. Agora fica aberto então aos professores. Legal, Marcos. Obrigado. Bom, eu não vou fazer comentários, eu gostaria que os meus colegas aí iniciassem. Agora vocês briguem aí para ver quem fala primeiro. Para mim, tanto faz. Se vai quiser primeiro, por exemplo. Beleza. Marcos. Ou, quer começar, Marcos? Posso ir. Deixa eu só perguntar quem é a Samara, que está na sala com a gente. A Samara é minha noiva. Oh, seja bem-vinda. Só para a gente poder fazer mais próximo. Bom, primeiro, eu vou tentar dividir em 3 pequenas partes o que eu vou falar. Bom, primeiro, considerações iniciais. Primeiro, o trabalho, Marcos, está muito bem escrito. Você pegou um tema, né, que eu acho que você pode ter sentido que é um pouco espinhoso, né? Mas até o Beto conversou comigo um tempo atrás e eu falei, cara, deixa o moleque escrever o que ele quiser. Senta o sarrafo, não tem problema não, é para isso que nós estamos aqui e esse diálogo é extremamente importante para a gente. Eu acho que você foi bastante elegante no trabalho até, imagino que deve ter sido difícil você achar o tom do trabalho está muito elegante, está muito bem escrito, muito bem estruturado, sua apresentação foi muito boa, né, muito clara, muito tranquilo, né, daria aí um belo apresentador de artigos em congressos e conferências aí, tá? E aí agora, falando isso, né, eu estava bastante curioso com esse trabalho, me interessa muito esse bate-bola que vocês, alunos, quando chegam no final, podem fazer com a gente, para a gente pensar no curso e tal, etc., entender como as coisas estão funcionando ou não. Essa eu acho que é uma função primordial da universidade, a gente ter a visão de vocês, né? Então, assim, formalmente o trabalho, como você escreveu, como se apresentou, o conteúdo, tá tudo tranquilo, acho que está muito bom. E só que ele me fez refletir sobre coisas que eu vou falar lá na terceira etapa para a gente fazer um bate-bola e a gente conversar um pouco sobre a coisa, tá? Mas primeiro eu só vou dar uma corrida nas coisas que eu anotei, que é a segunda parte que eu queria falar, só para a gente... só para as anotações que estão em ordem, eu não ficar perdendo nenhuma. Tem algumas dicas aqui só que eu dei de
uma redaçãozinha ou outra, lá no obtenção, grau de bacharel, né, obtenção, bacharel, tipo o que eu fiz aqui, trabalho apresentado com requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em música, tá? Bacharel em música. É importante você colocar bacharel em música, não ser bacharel no curso de música, tá? Afinal de contas, você será um bacharel em música, não bacharel no curso, tá? Mas cosmético, como diz o Marcos, depois, isso depois eu mando para você, tem ali na página 8, na última linha, que você coloca performance no estúdio, auxiliar na junção da mixagem. Auxiliar na mixagem é junção, né? Tá? Bobagem isso também, nada demais. Firulas minhas, na página 11, quando você coloca no segundo parágrafo, neste trabalho serão comentadas apenas as disciplinas. Não, serão abordadas. Eu acho que você não vai comentar a disciplina, né? Vai abordar mesmo, tal. Fica mais elegante como está seu texto. E aí, no 3.1, atuação profissional do músico graduado no mercado de trabalho. A atividade profissional, por si só, subentende uma relação social, pois o indivíduo que exerce uma atividade profissionalmente o faz inserido num contexto de sociedade como forma de prestação de serviço para um terceiro. Eu só acrescentaria aí atividade profissional de mercado, porque é uma circunscrição muito importante que vai ajudar o seu trabalho a se sustentar. Porque você está falando necessariamente da atuação no mercado. Existem inúmeras atuações profissionais que não necessariamente são de mercado, entendeu? É só por causa disso, para a gente fazer uma circunscrição do seu trabalho que eu acho que vai dar mais sentido para ele, inclusive, tá? Aí, depois eu vou voltar num outro trecho aqui lá na parte 3. Eu faço mais esse comentário sobre o mercado quando você, lá na página 14, está falando sobre as entrevistas com o Liminha, né? Que ele está falando que antes a música tinha introdução e depois ela morreu em introdução, essa coisa, né? Um ressalto aí, que depois eu vou resgatar lá na parte 3, que na verdade essa é exatamente a crise do mercado, né? O mercado impõe mudanças nos conteúdos, vamos falar nas estruturas musicais, se a gente pode dizer assim, por motivos puramente financeiros, né? E essa lógica que eu quero que fique aí na sua cabeça para a gente discutir um pouquinho depois nessa terceira parte. Vamos ver o que mais eu anotei aqui. Tem um momento... quando você fala na página 21, anedota só, tá? Um produtor musical... lá no conhecimento e tecnologia, bem do meio para o fim do primeiro parágrafo. Um produtor musical que não tenha domínio de software de introdução de partitura certamente sofrerá bem mais para agilizar trabalhos em sessão de gravação que envolvem músicos contratados para gravar um álbum. Você está falando da partitura, que ajuda, tal, etc, etc. Eu, na verdade, discordo totalmente, mas isso não invalida seu trabalho, tá? Eu trabalhei como regente e arranjador de Big Band durante uns 8 anos, e eu fazia 2 horas, às vezes 3 horas de repertório por semana para baile, de Big Band completa, com 6 saxofones, 5 trombones, 4 trompetes, cozinha completa e crooner. E eu fazia tudo à mão, que era muito mais rápido do que fazer no software de duração de partitura, tá? Então eu acho que aqui você coloca uma justificativa para o software que até faz sentido, mas ela fica um pouquinho fraca. Eu acho que assim, o software pode até ajudar para quem tem habilidade com ele, mas de modo geral, pelo que eu conheço, todo mundo que trabalha assim com arranjo muito rápido, que tem que trabalhar, e eu trabalhei com um professor de arranjo bem porrada que eu tive, que todo mundo que eu conheci nesse mercado trabalhava à mão, que era muito mais rápido. É muito mais fácil você fazer uma cópia de uma parte na mão, rapidinho, liga as notas para né? Tem que treinar a caligrafia, tem que treinar a qualidade. Eu acho que não é o software necessariamente que evita o erro, tá? Como está colocado aqui. Mas isso também é só cosmético, né? Só falando de uma experiência minha pessoal. Eu escrevia 3 horas, às vezes, de arranjo por semana para a Big Band inteira e tinha que fazer cópia para todo mundo, né? Tá? Então, acho que é isso. Deixa eu ver o que mais. Tá, etc. A apresentação dos dados está muito boa, a forma como você foi construindo o texto também está muito bom. E aí, tá. Vamos para a parte 3, que então a gente entra em discussão mais conceitual, que eu aviso de novo, não invalida seu trabalho, não diz quem está certo e quem está errado,
e também não era possível de ser feito nesse momento, porque o trabalho de TCC, na verdade, ele é um pouco mais privado em relação ao seu trabalho com o seu orientador, tal, etc. As contraposições de ideias acontecem nesse momento, que é exatamente um dos próximos passos. Então, por mim, você fez um trabalho louvável e está muito bem feito. Mas agora vamos a alguns conceitos gerais, que eu acho que é o que você patinou um pouco, e não estou falando que você está errado, exatamente porque lidar com essa crítica a um projeto de plano pedagógico de curso, por exemplo, é difícil, é sensível, não é fácil, e a gente, do lado de cá, eu gosto muito de ver você refletindo sobre isso. Na verdade, eu acho que são um dos trabalhos de TCC que eu acho que foi mais importante dos últimos anos aqui para a gente, tá? Mas agora eu vou apresentar a contraposição de um lado, que é uma crise social que a gente tem, que você levanta e joga a gente nessa crise, o que é muito legal. A visão do que é a universidade, né? A visão do que a universidade está passando por uma revisão, que a gente não sabe se vai ser boa ou se vai ser ruim, só o tempo dirá, de que qual que é a função dela, né? A maioria dos projetos pedagógicos foi escrito dentro de um paradigma de que é para ele lidar com questões fundantes, né, da sociedade, da prática, do pensamento de uma determinada área, e não com questões de superfície, né. E eu não estou falando que superfície é melhor ou pior, tá? Eu estou dizendo isso em relação à perenidade que uma determinada coisa tem que ter. É muito complicado, por exemplo, para um curso de graduação, que deve ser mais perene, né? Porque ele tem que se manter, não dá para ele ficar mudando ao gosto do mercado. Por quê? Porque senão a gente vira um curso técnico, que fica só reproduzindo modelos superficiais do que está acontecendo no mercado. E a gente não cria reflexão de fundo, que a universidade tem papel, que são as grandes ideias, né, e entender as coisas em grandes paradigmas. Então, o que acontece, por exemplo, com o nosso curso de graduação? Ele dá as ferramentas de baixo. Harmonia, contraponto, tecnologia básica, por exemplo, falar de tecnologia básica. Marcos ensina o que é um processamento de áudio, que tudo é um reverb, que tudo, etc., tipo de coisa. E não o plugin do Reason, o plugin do não sei o que, o plugin do não sei o que lá. Muito pelo contrário, ele te dá o fundamento de base, que vai ajudar você a ir para qualquer solução que tiver no mercado, tá? Então, há uma tensão no seu texto muito bem colocada, e esse eu acho que é a grande contribuição do seu trabalho, tá? De que é exatamente mostrar como que esses dois mundos aí estão conversando, né? E numa página aqui, por exemplo, para ilustrar o que eu estou falando, na página 34, você coloca, né, os resultados obtidos, você quer um destaque para as demandas de cantores, solistas, MPB, empresas de publicidade geral, os principais gêneros e estilos apontados, música pop, religiosa, sertaneja, rock, comparados com os resultados currículos, verificar que não há uma proximidade muito grande entre o conteúdo apresentado nas emendas das disciplinas. Porque, exatamente, não vai ter. Por que ela não vai ter? Aí eu vou fazer o bate-bola com você. Pergunta, por exemplo, com as ferramentas que você obteve de harmonia, contraponto, orquestração, análise, tudo, você não consegue abarcar todos esses repertórios? Né? Não dá para você compreender como eles funcionam ou como fazer. Estou dando isso de exemplo, por exemplo, há uns anos atrás, já faz bastante tempo, eu produzi um disco aqui em Maringá, do Eduardo Montanhari, que tem desde sertanejo raiz, passando por Robertão anos 70 do Big Band, rock progressivo, tropicália, até música eletroacústica, por exemplo, que ele faz uma peça lá, eletroacústica inspirada naquelas coisas do Caetano, né? E as ferramentas que a gente tem de base, harmonia, contraponto, análise, conhecimento estético, repertório e tal, etc., me permitiram transitar por qualquer um dos tipos de repertório com a maneira mais tranquila do mundo. Por causa do quê? Porque a universidade dá as ferramentas de fundo. Agora, imagina se a universidade fosse calcada na superfície. Mixagem em Pro Tools, mixagem em não sei o quê, editoração em não sei o que lá. A universidade nunca vai conseguir ter um curso que se mantém. Essa é uma outra função. Essa é a função, por exemplo, do curso técnico, desses cursos da AIS, desse tipo de coisa, que vão fazer as coisas focadas para o mercado e elas fazem com as pessoas do mercado, né? Essa é uma das coisas que eu queria conversar com você. Segunda coisa, né? Esses cursos são feitos com essas pessoas do mercado, né? E a função da universidade tem um outro papel,
que também não sei se está certo ou está errado, o papel que ela tem neste momento, que pode estar em discussão, e o seu trabalho apresenta essa discussão de uma maneira muito, muito bem colocada, tá? A universidade não está lá para colocar as pessoas no mercado de trabalho. Geralmente a universidade está lá para fazer com que a pessoa compreenda quais os mercados de trabalho existem e encontre uma maneira de se inserir naquele mercado, de preferência criando um mercado para ela, interagindo na sociedade para que ela não seja um escravo do mercado, mas que ela seja uma visão crítica dentro daquele mercado e mostrando que há possibilidades de ter outros mercados que abarcam a personalidade e a vida dele, né? Então isso gera uma tensão? Gera sim, você tem razão, gera uma tensão porque parece que a universidade não atende os anseios de quem quer ir para o mercado, né? Mas o que ela faz é muito pelo contrário, é tentar dar subsídios conceituais, teóricos e práticos para que a pessoa vá para o mercado, consiga entender tudo que está acontecendo ali, né, e consiga operar naquilo e, ao mesmo tempo, modificar aquilo. O mais importante, essa é a palavra. A universidade tem um papel de modificação da sociedade e não jogar uma pessoa para se afundar ali dentro do mercado. Senão a gente não colocaria a universidade como uma criação de um espaço de formação do indivíduo crítico. Por isso que você tem, por exemplo, disciplina de filosofia no primeiro ano. Disciplina de filosofia, não sei como ela está acontecendo, isso até seria legal você contar um pouco para a gente, que eu acho que até eu senti um pouco de falta aqui no texto, que é, inclusive, a disciplina que eu não sei se o professor trabalha, mas pelo que sim, ele vai trabalhar com quais são as ferramentas teóricas para discutir mercado, o que é indústria cultural, o que é indústria de massa, como essas relações se articulam, como a gente pode ter domínio, conhecer isso e, ao mesmo tempo, poder mexer nessas coisas, né? Então, esse é o segundo ponto que eu queria ressaltar. E aí, um terceiro ponto, que também não tem certo ou errado, mas que também não dava para você incluir no seu trabalho, porque não dava para saber, né? Nós estamos conversando isso agora, né? Normal é da natureza do TCC. E eu queria ter visto um pouco o outro lado dos alunos. Como os alunos trazem para dentro do curso as ansiedades deles e dialogam com as disciplinas. Porque eu falando única e exclusivamente pela minha pessoa, não tem validade científica nenhuma, como você bem colocou no trabalho, você sabe o que é amostra, o que não é amostra, você mostrou que sabe o que significa isso, né? Ou seja, você está muito bem preparado para fazer pesquisa. Eu só estou dando o meu relato, que não tem validade científica nenhuma. Eu tenho a impressão que os alunos não trazem para dentro do curso as ansiedades e as demandas deles, né? E eu vou fazer comparação com alguns outros cursos que eu também dou aula. Eu dou aula, você sabe, nas cênicas e na comunicação e multimeios. Meus alunos da comunicação e multimeios, eles enxergam a universidade de uma maneira diferente. Eles enxergam a universidade como um lugar onde tem um monte de conhecimento e que ele integrado com a vida do dia a dia, ele chega pra gente e fala, professor, o negócio é o seguinte, como é que faz uma mixagem aí? Eu quero saber como que faz esse negócio. Eu vi um pedaço disso na disciplina tal, mas eu vi que o meu amigo lá fora tá fazendo assim, como é que faz esse negócio? Aí a gente vai lá e instrui, bom, vamos fazer um projeto para resolver esse problema? Vamos lá, pega este conhecimento, conversa com esse professor, vamos juntar todo mundo e gravar uma banda? Uma vez a gente gravou, a última vez que estávamos vivos, antes da pandemia, o pessoal da comunicação multimeios pegou meia dúzia de gente dentro da sala que sabia tocar um instrumento, resolveram montar uma banda, a gente foi lá para a sala 8, eles tocaram, eles aprenderam a microfonar, porque isso eles vêm na disciplina, mas aí depois a gente expandiu, microfonar, gravar, problema de ruído, como lidar com ruído ambiental, quais os microfones usar, como gravar, como mixar e como masterizar. Dentro de um trabalho que eles trouxeram uma necessidade para conteúdos que estavam dentro da disciplina, só que o aluno tem que se mexer um pouco, porque o que acontece com a disciplina? A disciplina ela é só um alicerce, ela é um alicerce para dar determinados conhecimentos e o aluno saber, esses conhecimentos estão mais ou menos por aqui, então agora eu preciso explorar, como que eu vou fazer? Então o que eu senti um pouco de falta, o que não está errado no seu trabalho e não invalida o seu trabalho, só estamos fazendo um bate-bola, como que os alunos atuam dentro do curso para trazer as necessidades. Eu tenho a impressão que os alunos da música deixam a vida deles do lado de fora do curso, como se a gente não pudesse atender. E aí, essa pergunta é legal para saber, assim, será que a gente não está conseguindo atender?
Ou será que a gente não está sendo cutucado para atender? Será que os alunos não confiam na gente para a gente não atender? Essas perguntas são importantes, né? Então, meus alunos, por exemplo, a gente trabalha com Linux lá, com Arduino, com não sei o que lá. A maioria da molecada trabalha com outros softwares totalmente diferentes no mercado. E olha, o que eu tenho ficado sabendo da molecada em agência de publicidade, agência de propaganda, de produção de cinema, a molecada tá dando show em mixagem, masterização, edição, porque a gente joga para eles dentro do curso problemas super fora do contexto de mercado, que são muito mais complicados que o contexto de mercado. Eles aprendem a se virar, e quando chega lá no mercado, eles estão fazendo, isso aqui é o que todo mundo faz todo dia, gente, isso aqui eu faço com o pé nas costas, sabe, nesse sentido que eu tô falando, não tô querendo ser pedante com isso, mas eu tenho a impressão que há uma certa tipo de sociedade hoje. Acho que você não é o caso, você é uma pessoa muito mais madura, mais articulada, tal, mas a molecadinha lá, que inclusive alguns estão com o nome no trabalho, são pessoas que nunca quiseram trazer para dentro do curso a vida deles de mercado. Alguns trouxeram, né? Um caso específico de um deles, eu nem sei se está lá, só para curiosidade, uma vez o Rafael, na aula de composição mesmo, ele escreve choro muito bem, e a gente estava lidando com questões sobre como organizar as coisas no tempo musical, e aí ele falou, professor, mas eu não consigo realizar isso. Eu falei, tá, o que você toca? Eu toco isso aqui. Eu falei, beleza, então você vai escrever isso, né? O cara escreveu uma peça com a linguagem dele, né? A gente puxou aquele fio, tirou ele do contexto tradicional do choro que ele estava acostumando a fazer e abriu um campo, a gente junto abriu um campo de possibilidade para o Rafael ser alguém que é do choro, mas que todo mundo olha para ele e fala, mas o Rafael faz um negócio diferente, cara, a gente tem que parar para ouvir esse cara, ele faz umas coisas diferentes. Por quê? Porque ele só se propôs a trazer a coisa para dentro do curso para a gente poder pensar junto. Não é eu que fiz o Rafael ser assim. A gente pensou junto. Eu preciso do conhecimento dele para poder operar junto com ele, né? Então, nesse caso da produção, eu acho que um trabalho futuro seria entender também como que o aluno traz essa demanda para dentro do curso, porque parece que não rola, né? Eu vejo muito mais, por exemplo, os alunos de comunicação pendurados lá no lapso, né? Teve 2 alunas da comunicação que fizeram uma instalação na frente da biblioteca com 30 caixas de som, todas sincronizadas por celular, com música eletroacústica, dentro de uma história narrativa lá, todo não sei o quê. Elas vieram lá para o laboratório e falaram, professor, a gente precisa resolver esse problema, como que a gente faz? A gente gastou 4 meses tentando descobrir maneiras de fazer elas fazerem a instalação delas. Me ganharam prêmio, ganharam um monte de coisa com o negócio da instalação, né? Mas por quê? Porque elas trouxeram uma demanda aqui de uma coisa que elas queriam fazer para no curso, né? Uma outra menina da comunicação, também bailarina, que trabalhou com a gente lá no Lápis, queria trabalhar com análise de sensor corporal para fazer live dance, e fez um puta trabalho fodido, publicou em um monte de lugar, ganhou prêmio com o trabalho, tal, etc. Então, o que eu sinto um pouco, que a gente não sabe responder por quê, né? E talvez um trabalho futuro seu ajudaria nisso, por que está acontecendo isso com essa geração e essa desarticulação, né? Porque não é questão de apontar culpados, existe um sistema aí por trás que está funcionando de uma determinada maneira que às vezes precisa ser revisto, né? Mas por que há essa desarticulação entre a vida de vocês fora da universidade e a vida dentro da universidade, né? Por que essa visão de que a universidade não pode abarcar as realidades de vocês, né? Eu estou com um outro aluno no primeiro ano, agora não estou dando mais aula para ele, que é o menino que tem estúdio ali, perto da UEM, como é que ele chama? Todo mundo conhece ele, o Drago, né? E eu converso, agora não mais, mas conversava bastante com ele na disciplina e fora da disciplina, e ele simplesmente trazia para a disciplina as realidades dele de estúdio, para a disciplina de contraponto, para as realidades dele de estúdio para dentro da disciplina, e a gente discutiu centenas de coisas que ele poderia utilizar para transformar a vida dele. E em 6 meses ele chegou e me falou, professor, você não tem noção, com esse bate-papo que a gente teve sobre possibilidades, como usar o contraponto, como usar não sei o que lá, o meu tempo de estúdio, de produção, eu estou economizando quase 80% do que eu gastava antes e estou conseguindo ganhar muito mais, né?
Porque ele ficou mais eficiente, ele ficou... E outra coisa, empoderou, cara. Ele fala, me empoderou, porque hoje eu sei do que eu tô falando, né? Ele falou, e tô só no primeiro ano, né? Então, eu acho que tem um pouco da natureza de cada um também, que quando traz para dentro do curso dá mais resultado. Eu acho que isso a gente tinha que ver acontecer mais, né? E para finalizar, eu acho que sim, talvez disciplinas um pouco mais voltadas para a área de marketing, apesar que eu tenho um pouco medo dessa palavra, né? De como operar, no mesmo sentido que eu falei, saber como funciona para conseguir operar e transformar. As disciplinas de marketing, né, eu acho que talvez estejam faltando mesmo, pelo menos uma disciplina, né, de como, eu tenho aqui, toda essa sessão aqui, inclusive, é de produção e mercado, né, a despeito de eu leio para saber, às vezes, onde estão os perigos dessas coisas, né. Então, eu acho que realmente isso está faltando, se aponta no trabalho, acho que podia até estar apontado um pouco mais, né? Tá, como que funciona o mercado de produção, o que é distribuição, quais são as cadeias produtivas, né? Estou falando isso, inclusive, eu orientei um trabalho de PIBIC, co-orientei um PIBIC e um PIBEX, junto com o pessoal da engenharia de produção, com um menino que trabalhou analisando todas as cadeias de produção da música, daqui de Maringá e do nosso curso de música. Foi bem forte, né? Bem legal o trabalho. Então, acho que realmente isso talvez esteja faltando um pouco, mas que a gente tem que aprender, mas com cautela. Por quê? Por isso que agora eu vou fechar falando lá o que eu falei lá do começo, né, de colocar a palavra mercado ali em cima, e aquela coisa que o Liminha falou, né? O que acontece é que se você não entende o perigo do mercado, dessa ideia que a gente chama de mercado, e o mercado como uma produção de modelos estereotipados, e a filosofia das ciências sociais que ajuda a gente a dizer isso, filosofia de mercado, Frankfurt e tal, etc., o que vai acontecer? Acontece o que o Liminha falou. Ele conseguiu mudar aquilo? Ele, com todo o conhecimento que ele tem? Não, porque ele simplesmente está imerso no mercado. Ele foi obrigado a começar a produzir música de uma maneira diferente, porque o tempo de rádio custa dinheiro, então as decisões financeiras, elas são totalmente antagônicas às decisões estéticas. E é isso que o curso de graduação tenta mostrar, para saber até onde você consegue fazer concessão e onde você não consegue fazer concessão. Né? Isso eu acho que é o mais importante, porque senão a gente cria um aluno de graduação de que ele só vai para o mercado, atende os desejos, como você colocou, do cliente, né? E ele não produz, ele só repete o modelo do cara que está querendo vender um negócio por um determinado motivo, né? E fecho contando uma anedota. Quando eu trabalhava como técnico de estúdio em São Paulo, eu estava uma vez, saí do estúdio da Edições Paulinas e fui para os estúdios da Sonopress para fazer a masterização final de um disco que ia sair. Na época, masterizava, tinha que fazer a massa do CD, aquele negócio ainda masterizava em CD. E a hora de masterização no estúdio Sonopress custava uma fortuna. Hoje deveria ser tipo assim, 3 pau a hora, entendeu? Para masterizar um disco, você gasta 45 minutos, você paga lá 3 pau para masterizar. O cara do estúdio da Sonopress, eu estava com o produtor do disco junto, eu trabalhava como técnico de som, o produtor do disco junto falou, parou e atendeu o celular. Falou, não, tá lá na frente, 3 caminhão. Tá assim, é isso aí, é isso mesmo. Tá, não, beleza. Aí ele pediu desculpa pra gente, porque a hora de estúdio tava rolando, ele falou que ia dar a hora a mais de estúdio pra gente, a gente falou, mas o que aconteceu? Ele falou, não, é os 3 caminhão lá do CD da cantora tal. Cantora famosa, não vou falar o nome dela agora aqui, porque não precisamos falar isso. Falei, que 3 caminhão? Ah, não, os caminhão que a gente deixa pros caras roubar. Hã? São 3 caminhão de CD que a gente deixa pros caras roubar lá, porque é mais barato que pagar jabá. Como assim? Eles pegam os 3 caminhões, eles nem devolvem o caminhão se não quiser, porque às vezes eles devolvem o caminhão pra gente, porque os caminhões têm seguro, e eles espalham esses CDs como que nem rastilho de pólvora para a população de baixa renda, para a população de baixa renda começar a pedir as músicas no rádio. E aí não precisa trocar jabá, pagar jabá, porque você inverte a relação, em vez do artista ir até a rádio pedir para tocar, é a própria população, o artista chega como atração, né? Ou seja, a lógica de mercado desculpa dizer, tá gravando, mas eu vou usar essa palavra, é filha da puta. É filha da puta e cruel, entendeu? E cruel. E isso, se a gente não consegue entender como funciona a lógica de mercado e o desejo do mercado, o desejo do seu cliente, que tipo de artista você está sendo do outro lado?
Até onde está essa barreira? Não sabemos, a gente não vai conseguir responder, mas a ideia do curso, e agora eu deixo a pergunta para você, você acha que o curso forma, com todas essas coisas que a gente já apontou, acho que falta um pouquinho de disciplina de lógica de mercado, tal, etc, mas forma um ser crítico que vai conseguir atuar no mercado dessa maneira, ou o seu texto foi muito elegante, eu acho que você foi escondendo um pouco esse desejo de dizer, ou o que está faltando são as disciplinas que vai ensinar a mixar sertanejo, mixar não sei o que lá, mixar não sei o que lá, entendeu? Então, qual é o caminho que esse curso tem que fazer? Qual que você acha que... Não vamos conseguir responder isso agora, você vai ter que pensar isso muito tempo, a gente também, né? Até onde o curso tem que ir na lógica de mercado e até onde o curso, ele dá estrutura para que a partir das vivências que vocês trazem, a gente ajuda a resolver o problema e depois vocês interferem lá. Essa é a sensação que eu queria que você dissesse, na boa, tranquilamente, de coração aberto para a gente, né? Esse teu trabalho é muito, muito importante para a gente discutir esses pontos e realmente atualizar o curso, né? Mas dentro desse contexto. E aí, jogo a bola para você e o que você acha aí disso aí, se é que a gente consegue achar alguma coisa, né? Eu acho que a gente não consegue achar... Porque eu vou até trazendo ali do comentário que você fez da entrevista do Liminha, se não me engano foi a entrevista dele, ele já começa falando assim, o cérebro humano está alterado. Ele já começa com isso na entrevista dele no original. E aí, por que eu digo isso? É que isso vai envolver tudo que você falou, desde a parte lá, quando fala de conceitos que são base. E realmente, a gente aprende ali conceitos base na análise, no próprio contraponto tal, que servem para todos os estilos, né? Serve para você vai escrever, porque você tem aquele conceito base. Mas essa questão é muito mais profunda justamente por essa frase que ele usou, né, do cérebro humano está alterado. E que tem a ver com também o comparativo que você fez, né, de pessoas, né? Às vezes, tipo, a demanda ali do curso de comunicação multimeios, né, quem sabe pessoal lá é uma coisa pessoal, mas às vezes acaba também sendo um pouco maior em amplitude social de cada curso, né. A visão que os alunos de determinado curso têm, às vezes é um pouco mais, talvez, proativa, não sei se essa seria a palavra, assim, de tentar, sabe, buscar mais e agir mais, e talvez no curso de música, só um questionamento, né, a gente não tenha visto muito isso, por essa característica dos alunos do curso de música. Quem sabe músico em si talvez seja um pouco mais introspectivo e não tenha aquele feeling de, poxa, vou buscar um pouco mais ali, fica mais aquele no mundo dele, e isso acaba atravancando um pouco. Essa facilidade dele entender conceitos e passar para outros, extrapolar isso. Tanto que eu conversei uma vez com o professor Marcos, daí qualquer coisa depois ele pode falar um pouco sobre isso, essa dificuldade que às vezes os alunos têm em enxergar essas bases, em estar olhando para uma disciplina de análise, analisando um repertório do século XIX, alguma coisa assim, e enxergar isso hoje, de ter essa dificuldade, sabe? De estar olhando aquilo. Cara, se você for olhar, aquilo é a base. Se você olhar as músicas de hoje, tipo, são, entre aspas, a mesma estrutura, a mesma coisa, tipo, você vai trabalhar com os mesmos elementos, são os mesmos elementos, então você só precisa, só que às vezes parece que essa mentalidade de hoje talvez esteja sendo modificada por contexto social, econômico, né, de ser tudo mais direto, as coisas hoje têm que ser tudo muito mais rápido, isso talvez vá afetando um pouco essa visão. Então, o que fica assim da minha reflexão de achar alguma coisa seria como entender agora essa mentalidade para se buscar uma linguagem mais compreensiva, porque a linguagem ela vai mudando com o tempo, né? E a gente vai ter que lidar com isso no meio acadêmico, de entender um pouco mais agora a mentalidade dos nossos novos alunos por causa das questões sociais do mundo de hoje. É o que a gente está tendo que fazer agora, né? Uma defesa do TCC via computador, webcam, que, pô, como que a gente ia imaginar que ia ter que fazer essas coisas desse jeito? Hoje, a forma do ensino remoto emergencial, tal, na Universidade Estadual de Maringá. Então, são coisas que a gente vai tendo que se adaptar à nossa nova linguagem por causa do contexto que a gente está.
Então eu fico com essa, eu não consigo te responder, a gente não vai achar uma resposta, né? Mas eu fico levantando mais esses questionamentos, que talvez esses caminhos, de se entender um pouco mais como que seria uma linguagem para que a mentalidade de hoje despertasse para esse entendimento do uso das ferramentas que a universidade está dando, que isso ele pode trabalhar isso no mercado de trabalho, se não, de repente, uma linguagem seja um pouco mais clara. Olha, tá vendo esse soneto que a gente está fazendo aqui? Agora, olha essa canção, né, mais atual. Você não está vendo como então a parte ali, o estrofe, refrão, é como se fosse aqui nossa parte A, B e tal, entendeu? Mas seria mais ou menos nesse sentido, assim, de tentar buscar a linguagem que vai hoje despertar um pouco mais, talvez, a atenção e a produtividade dos alunos e se sentirem, talvez, depois mais abertos a dialogar com os professores e trazer, que isso vai ser pessoal, mas o professor talvez ali vai ter esse desafio de tentar olhar para o aluno e ver, poxa, de onde é que eu posso trazer, despertar esse aluno para isso, para ele enxergar, né, essa realidade que está na frente dele aqui. Então, um pouco mais sobre isso. Não, legal, eu acho que eu gostei do que você falou, concordei. Eu acho que, na verdade, não é que é descobrir a maneira para isso deixar de ser pessoal e passar a ser parte do contrato social que se estabelece entre disciplina, professor e estudante. Acho que é meio isso, né? Né? Bem legal, muito bom. É isso aí, eu estou satisfeito. Legal, obrigado. Então... Agora só uma piadinha para fazer, tá? Brincadeirinha. Colocaram percepção ali como disciplina importante só para agradar o teu orientador, né? Pois é, pois é. Pior que ele nem sabia o que era orientador, né? Mas foi mesmo. Inclusive, essa discussão, ela também serve para a disciplina de percepção, porque os alunos têm essa ideia de que aquilo que eles usam em sala de aula, eles não aplicam na vida real deles, como músicos, né? Então, eu falo, não, é música. A gente está tratando da mesma coisa, você tem que aplicar as coisas fora e dentro da universidade, né? Então, eles ainda têm essa separação, essa dicotomia entre uma realidade acadêmica e uma realidade fora, né? E que eles acham que não existe esse diálogo, né? Que a gente não aponta para esse diálogo, mas esse diálogo ele acontece. Muitas vezes eles não enxergam isso. Mas ok, obrigado. Então, Marcos. Ok, chega a minha vez aqui, né? Eu gostei muito dos comentários do Rael, ele já tocou em vários pontos que eu vou tocar aqui também, eu separei algumas coisas aqui para a gente falar, para a gente lidar. E, de certa maneira, eu fiquei surpreso com o trabalho, no sentido de... achei curioso o tipo de questionamento, como o Rael falou, né? É importante, né, esse tipo de questionamento, de analisar como que, né, o curso está realmente se virando para proporcionar o que se acha que ele deve proporcionar na sociedade, né? E, assim, o que eu li me pareceu, a princípio, bem escrito, bem alinhavado, mas eu fiz as anotações das minhas inquietudes daquilo que eu não vi no trabalho. O Rael tem razão de que o contexto do TCC é um contexto diferente de uma tese de mestrado ou doutorado, por exemplo, né? Essas coisas que eu não vi no trabalho provavelmente inviabilizariam o trabalho se ele fosse uma tese de mestrado ou doutorado, né? Vamos por partes. Eu vou elencar vários questionamentos que eu tive quando eu fui lendo o seu trabalho, né? Então, por exemplo, eu achei curioso que você pensou em entrevistar os egressos, mas em nenhum momento você pensou em entrevistar docentes que tenham participado da evolução do projeto pedagógico. Porque, a princípio, esses docentes aplicaram algum tipo de metodologia para fazer as coisas ficarem do jeito que elas ficaram, né? E provavelmente, né, entrevistar esses docentes para ter uma ideia
de qual foi, pelo menos, a intenção, depois você poderia discutir se a intenção efetivamente se virou alguma coisa interessante ou se as coisas aconteceram como planejadas. Mas isso eu achei que me surpreendeu que não tinha realmente no trabalho, né, isso aí. E nesse sentido, eu coloquei, mas assim, se a ideia é a formação de compositores, nós temos um paradigma gigante. Então eu escrevi aqui nas anotações, depois eu vou passar para você. Ó. Em nenhum momento o autor verificou a adequação, semelhança do projeto pedagógico com paradigmas de um curso de formação de compositores. E a gente tem que colocar que essa formação de compositores não é de ontem, não é do século passado, não é do século retrasado, ela é provavelmente milenar. E a gente tem, né, os trabalhos todos da história da teoria musical, que vai ter 2000 anos de história da teoria musical, ela é para explicar como as pessoas pensam música, e o compositor está no centro do que é pensar música, né? Então a questão é que o histórico da música, o histórico da formação de compositores, o histórico da música dentro da universidade, ela é muito anterior às normatizações que você cita. Então você usa como norteadores da sua investigação aquelas normatizações do projeto pedagógico, do Estado do Paraná, do Conselho de Educação. Mas aquelas normatizações, elas são muito recentes e são muito, digamos assim, sinópticas e generalizadas, né, pela própria característica desse tipo de normatização. Então, por exemplo, você teria, o que eu acho que faltaria para realmente tentar atingir esse, né, botar o holofote nesse problemático que você está fazendo, por exemplo, o projeto pedagógico que nós temos atualmente no curso, como que ele se compara? Primeiro, em relação a projetos pedagógicos de conservatórios, e conservatórios, a gente está falando de uma tradição que vem pelo menos desde o começo do século XIX. Né, esse conservatório de Paris é o grande modelo dessa fábrica de fazer músicos e fazer compositores junto. Né? Assim, qual é o histórico da evolução do fazer do compositor desde lá então? O que é importante ter no curso? Né? Aí, ao mesmo tempo, de pensar, né? E quando a gente pensa em ensino universitário de música, que isso, né, começou basicamente no final do século XIX, na Alemanha, entrando na universidade, depois nos Estados Unidos, Inglaterra, etc. Tal. Mas, assim, como era essa formação musical, a discussão disso nas universidades, em geral? Depois, lidando apenas com universidades brasileiras, né, uma boa parte dos cursos, né, mais importantes aqui do Brasil, eles foram feitos antes das normatizações. Isso significa que eles tiveram que se basear provavelmente em modelos mais antigos, e as normatizações vêm provavelmente para botar algum tipo de ordenação, um máximo divisor comum, para todas as maneiras diferentes, metodologias diferentes de abordar esse problema. Né? A formação do músico, por um lado, da formação do compositor em específico. Né? E depois ver como ficariam os projetos pedagógicos de universidades brasileiras de cursos formados depois das normatizações. Né? Porque não é simplesmente apresentando uma normatização e fazendo uma checklist com o que a gente tem um projeto pedagógico do curso de música que vai se ver se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Porque, vamos pensar, né? Também necessitaria, em algum momento, uma reflexão de se as normatizações da área são apropriadas para realmente refletir a experiência milenar que a gente tem em formação de músicos e compositores. Né? Para ver se as normativas servem esse propósito, na verdade. Né? Nesse sentido, eu fiquei questionando, né, qual a validade metodológica de você entrevistar egressos nesse sentido. Não porque eles não tenham validade no ponto de vista deles em relação à atuação profissional, ao que eles esperavam do curso, mas a pergunta que você fez era outra, era a eficiência do curso de música na formação de compositores que vão atuar como produtores musicais no nosso meio comercial. Né? Mas aí você veja que tem toda essa questão de aspectos pedagógicos, metodológicos, e a pergunta é, você deveria ter entrevistado pessoas que efetivamente se debruçaram sobre essa questão. Não sobre a questão do trabalho específico, né, do que aquele compositor tem fazendo naquele estúdio dele gravando um axé.
né? Mas da problemática de ter que se treinar um compositor no mundo globalizado que a gente tem hoje. O que significa isso? Né? Não é para realmente a gente tentar dar uma resposta aqui agora, porque não tem resposta simples para esse problema. Né? E aí vem outra pergunta, e o Rael tocou nisso. Qual é a função da universidade nisso? A função da universidade é capacitar profissionais para o simples exercício de uma função profissional? Né? Ou, eu coloquei aqui, seria a função da universidade criar recursos humanos conhecedores do histórico e problematizações de uma área profissional, né? E aí criar recursos humanos capazes de transformar a atividade humana. E, por conseguinte, capazes de transformar o próprio mercado de trabalho. Eu vi uma entrevista uma vez sobre um dos reitores de Harvard, presidente de Harvard, se não me engano, mas eu não sou capaz de lembrar de onde que eu vi, faz muito tempo que eu vi isso. Né? E eles estavam criticando o reitor lá, perguntando se a formação em Harvard, dos alunos de graduação dele, atendiam ao mercado de trabalho. E ele respondeu algo do tipo, mas nós não treinamos pessoas para o mercado de trabalho. Nós treinamos pessoas para forjarem o próprio mercado de trabalho, para transformarem a sociedade de acordo com os desejos delas, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, coletividade. Né? E essa é uma proposta interessante. Logicamente, é uma discussão antiga essa do que seria a universidade. Né? Essas discussões vão desde longe até o século XVIII, né? Tem aquele famoso ideal Humboldtiano da universidade. Né? Então, a universidade ela deve ser focada no ensino que cria um indivíduo, né? Ou seja, um indivíduo que conhece sua história, que conhece, né, as artes, as ciências, os métodos investigativos, e tenta transformar o seu meio, ou o ensino como apenas, né, o afazer profissionalizante. O próprio Humboldt, né, o Wilhelm Humboldt, lá no século XVIII, ele já falava, evidentemente, a gente precisa de ensino profissionalizante, né, vai ter espaço para todas essas coisas, mas tipo assim, as missões das diversas instituições de ensino são diferentes. E nossa questão aqui é entender não somente, né, um curso profissionalizante em termos de composição, mas o que é o estudo da composição na universidade, né, qual o papel da universidade, né, nessa formação desse tipo de recurso humano. Né? Inclusive o Humboldt colocava que muito provavelmente é o espaço da universidade enquanto um lugar onde se congrega saberes, se congrega múltiplas pessoas, múltiplas experiências, e é o próprio lugar da universidade que é muito mais, né, que tem uma importância forte nisso. Né? Outra coisa que eu achei que também não foi, isso falta no trabalho e é um pouco uma coisa que também influi muito no problema, que é a questão da infraestrutura humana de recursos, não somente da UEM, mas de toda a universidade pública, e se a gente for ver no mundo inteiro, o que está acontecendo com várias universidades, especialmente nos Estados Unidos, né? Que é aquela questão de, não, uma coisa é o que a gente quer fazer, a outra coisa é o que a gente consegue efetivamente fazer com os recursos humanos de infraestrutura material que a gente tem. Então, muitas coisas são do jeito que são, não porque é o que a gente acha que é o melhor, mas é o melhor que a gente consegue produzir no momento. Né? E o estudo disso é importante, inclusive, para sublinhar o que está faltando em termos de investimento nas universidades. Possivelmente, é possível que as universidades não consigam atender mais os anseios do que se espera dela, da sociedade, porque ela não está funcionando na sua plenitude. Ela não tem um número suficiente de cabeças pensantes, ela não tem um número suficiente de recursos materiais, desde salas até energia elétrica ou internet com banda larga. Né? Isso, apesar de ser, né, um problema que no Brasil especificamente é dar pano para manga, um estudo desse tipo, né, é algo que também contribui bastante para o problema, né, que você está tentando levantar. Né? Aí eu ia colocar a questão, né, estava falando, né, de como buscar, né, o repertório mais conectado com o dia a dia do aluno. Né? E assim, eu não lembro exatamente, Marcos, quando que você fez as disciplinas, mas assim, nós estamos sempre
modificando as disciplinas, tentando sanar problemas que a gente encontra. E o problema que você apontou aqui, né, desses anseios dos egressos que você entrevistou, né, são coisas que nós já temos localizado em um momento ou outro, e de alguma maneira estamos tentando, né, atender. Né? Mas, por exemplo, né, não sei se você fez a disciplina de composição 1, na época onde eu comecei a usar canções de rock e pop para treinar questões de linguagem. Né? Na questão da música do século XX, na análise também, eu tenho inserido o repertório de jazz dentre os modelos estudados, especialmente para tentar sublinhar a conexão que existe entre a linguagem lá do século passado com a linguagem de hoje. Né, que, essencialmente, linguisticamente falando, a semelhança, quer dizer, é o mesmo procedimento estruturante. Né? E as diferenças são de superfície, como o Rael estava falando. Né? E uma coisa curiosa é que, e agora é um outro problema de estudo, que eu acho que não entra no campo mercadológico, não entra no campo nem musical, mas entra no campo psicológico. Que quando eu tentei, e ainda tento, mas eu ainda não achei ainda uma resposta diferente nisso, né? De algum aluno, e já faz uns 3 ou 4 anos que eu experimento essa metodologia para ver aonde vai. Mas, assim, toda vez que eu tento trazer o cotidiano do aluno de composição para dentro das nossas aulas de composição. Então, por exemplo, um veio uma vez comigo falando: eu queria fazer como TCC uma peça para coro e orquestra e música eletroacústica ao mesmo tempo e não sei o quê. Eu cheguei para ele: mas tá bom, mas você acha que a gente vai pegar a orquestra a orquestra do departamento, vai ter um tempo para ensaiar a sua peça grandiosa desse jeito, de maneira a execução ficar realmente, não, com todos os limites, né, a gente vai ter um tamanho pequeno, né, de tempo para a orquestra estudar a peça da pessoa. Né? Aí isso acontece com orquestra, por exemplo, a orquestra lá, a Sinfônica de São Paulo pega uma composição, né, pede uma composição para um compositor, uma abertura, e eles vão ensaiar aquilo 20 minutos. Né? A questão é, o compositor vai ouvir a obra, então, no melhor interpretação possível? E a pergunta é, depois você vai usar esses conhecimentos, quando é que você vai escrever de novo para uma orquestra, música eletroacústica e coro ao mesmo tempo? Né? Eu falei, qual é o seu dia a dia? Eu falei, professor, eu toco em banda, eu tenho uma banda de rock, a gente faz assim, faz assado, tem fulano que toca isso, toca aquilo, eu toco isso. Falo, você não gosta de repertório assim, assado? A gente tem exemplo rock progressivo, Emerson, Lake and Palmer, você tem essas coisas, eu falei assim, tá. Então eu falei, por que você não faz como TCC um álbum, tipo assim, um concerto temático, como, né, por exemplo, sei lá, o Yes fazia um álbum temático, onde o álbum era uma super suite, né, que tinha parte A, parte B, parte C, onde tudo era integrado, não era simplesmente uma coletânea de canções, mas era, tipo assim, um evento em si. Por que a gente não faz assim? Você faz um evento para sua banda, provavelmente eles são seus amigos, perguntei, né? São seus amigos, tipo assim, se você pedisse para, né, para aquela brincadeira, né, para cortar um pedaço, né, eles dariam sangue pelo seu projeto? Se sim, provavelmente eles iam se matar de estudar, de praticar, e o resultado musical seria, assim, muito, muito superior do que uma orquestra estudando 20 minutos, né, lendo quase que lendo à primeira vista os trabalhos, né? Não estou fazendo um juízo de valor das habilidades musicais de nenhum dos lados, mas simplesmente do tempo devotado a estudar um repertório. Né? Tá bom, eu fiz isso aqui. É interessante que quando eu proponho algo assim para o aluno, geralmente o aluno, em vez de animar, a minha esperança é que ele ia se animar de querer, de repente, colocar os conhecimentos, né, que a gente desenvolveu no próprio fazer mais ligado ao que ele quer, e a pessoa some. Nunca mais aparece. E isso não aconteceu uma vez apenas. Eu dei esse exemplo específico, mas já foi mais 2, 3, 4, 5 vezes. E nos exemplos eu não sei dizer, eu não sou psicólogo, sou psicanalista, não sou filósofo, mas assim, o que eu acho que acontece, depois precisaria de um psicólogo para avaliar isso. Que de alguma maneira
esses alunos separam o conhecimento da universidade com o conhecimento da suposta vida real. Então eles acham que, de alguma maneira, porque o nosso ensino musical no Brasil é muito incipiente desde a nossa infância, né? A gente cresce cheio das dificuldades técnicas, a gente passa uma vida inteira para sanar essas dificuldades que vêm desde percepção, leitura, até execução instrumental e tudo mais. Né? Conhecimento de repertório, etc. E a gente passa décadas tentando sanar essas questões. Mas me parece que cria-se uma cisão, tipo assim, que eu estou aqui na universidade, estou estudando isso aqui, que é o Olimpo do pensamento musical, o creme do creme, e ele é muito difícil, eu sou aqui um aprendiz bem honesto, e tudo bem se eu não entender tudo, porque eu sempre posso retornar à minha prática do dia a dia. Porque a minha prática do dia a dia não se mistura com a prática do Olimpo. Estou fazendo um pouco alegórico o negócio. Mas é o que acontece. Quando eu tento, como professor, juntar as coisas ou mostrar que elas poderiam viver no mesmo campo, geralmente as respostas têm sido negativas, porque de repente a pessoa vê que aquelas dificuldades todas de pensamento musical que a pessoa achava que estava só no meio do acadêmico, elas estão no dia a dia também. E elas descobrem que elas não têm lugar nenhum para fugir. Ou seja, só sobra se treinar, pensar as coisas, aprender, fazer exercício, tocar, escrever. Né? Não existe fuga do estudo. Né? Essa diferença entre a música como uma profissão, né? Como um fazer intelectual, prático, né? E a música como uma diversão, uma coisa do lado, né? do side. Né? Então, eu acho que as respostas negativas vêm porque, de repente, a pessoa perdeu essa possibilidade de... Mas, tipo assim, ela não está mais preservada desse mundo olímpico que ela compreende apenas parcialmente. Né? Mas, enfim, isso aí é uma teoria, depois eu precisava de um psicólogo tentar estudar isso para mim. Né? E aí, eu vou colocar um pouco de coisa agora, pensando na questão, né, do porquê que o nosso ensino, né, na universidade é mais universalizante, mais em processos do que em coisas específicas do mercado. Eu coloquei aqui, ó. A metodologia de ensino e composição busca, né, iniciar um processo compreensivo de compreensão da linguagem e estruturação musical. Isso é feito em grande parte através de estudos de modelos linguísticos, o que é um processo intertextual através de cânones da humanidade. Um repertório é modelar, porque nele são engendradas soluções engenhosas e dramaticamente eficientes para problemáticas de estruturação musical, que foram formuladas há séculos, não há séculos e pararam, mas há séculos e até hoje, e têm sido exploradas por todos nós, compositores, há séculos também. E esses repertórios não necessariamente são informados ou digamos assim, condicionados pelo mercado de trabalho. E aí a gente faz, estou tentando trabalhar aqui fazendo um brainstorming disso. A problemática. A gente tem a música enquanto arte, ou arte em si, a música enquanto arte em si. A gente tem música enquanto um entretenimento primário, ou seja, um entretenimento prato principal. A gente tem a música enquanto um entretenimento secundário, tipo a música de fundo num bar onde as pessoas estão só conversando e tomando drinks, né? Ou a música enquanto um componente sonoro, cultural ou comercial subordinado. Eu quero vender caldo Knorr, caldo de galinha Knorr. Então aquilo está, né, a produção musical está ali combinada a esse objetivo principal ao qual ele subordina. Aí eu coloco aqui, mas no entanto, linguisticamente e estruturalmente falando, o pensar a música, esse pensar a música, entre aspas, segue uma lógica, segue princípios que não se diferenciam dependendo dos aspectos mercadológicos para que aquilo serve. Eles apenas se diferenciam em termos de complexidade. E aí, ultimamente, eu cheguei a uma definição interessante do que é complexidade. Né? Complexidade é aquilo, né, a característica de coisas que são tecidas em camadas diferentes simultâneas. Então, a complexidade, né, tem a ver com uma quantidade grande de coisas que provavelmente são simples, né,
sendo desenvolvidas e tecidas ao mesmo tempo. Eu coloquei, por este prisma, nos comentários que eu vou deixar com você. O estudo de modelos deve focar em um repertório linguisticamente rico. Não no sentido de boa música, má música, mas rico no sentido de postulação de problemas e resoluções curiosas e expressivas, surpreendentes desses problemas. Né? Ou seja, esses modelos vão promover uma reflexão a respeito das problemáticas mais importantes de composição. Aí eu faço uma combinação assim, ó, o que termina como modelar não é necessariamente aquilo que se conforma com as determinações da música massificada comercial. E a pergunta que eu tenho para você, quando que um Queen, um Beatles, um Black Sabbath, um Soundgarden, um Pink Floyd, um Emerson Lake and Palmer, quando que esses se adequaram aos modelos comerciais da época? Né? Ou seja, eles são todos... as novidades que eles trouxeram vinham porque alguma coisa no trabalho deles surpreendia. Né? Até eu sempre lembro que eu trabalhava nas aulas de composição a ideia de que o novo em arte não é necessariamente aquilo que é novidade, mas é aquilo que surpreende, especificamente surpreende linguisticamente falando. E é interessante que essas surpresas acontecem, na maioria das vezes, à revelia dos gostos e modismos da época. Vou dar um exemplo interessante. Né? A história daquela música Bohemian Rhapsody, do Queen. Eu coloco, se fosse pelo aspecto mercadológico, Bohemian Rhapsody jamais teria visto a luz do dia. Vocês conhecem a história, né? A composição é absolutamente fora dos padrões do que se gravava na época. O produtor, o dono da gravadora, não queria nem fazer, ele foi basicamente torcer o braço dele para fazer. Né? Mas afinal a visão do Freddie Mercury ali, de tudo que ele conseguiu realizar com os colegas dele, basicamente, né, digamos, criou um produto único e informou, né, digamos que provavelmente aquilo lá é um dos exemplos modelares que a gente poderia estudar, né, por exemplo, composicionalmente falando. Né? Então, coloca, o que é surpreendente modelar depende de questões complexas de linguagem e de intertextualidade, relação com os cânones do passado, e não de questões mercadológicas. Questões mercadológicas, Deus sabe o que acontece. Às vezes é para vender mais suco de caju, às vezes é para botar mais pessoas mais fiéis dentro de um templo, às vezes é sabe-se Deus lá o que alguém quer com o mercado, né? E aí eu coloco, né, em particular, o nosso projeto pedagógico, se ele busca alguma coisa, ele busca localizar e investigar essas questões de linguagem e de intertextualidade, através de modelos, não somente de repertório modular, mas de modelos de processos linguísticos composicionais. Né? Especialmente fazendo notar o cerne de universalidade que existe nas linguagens musicais usadas no mundo globalizado de hoje. Né? E o que a gente espera, e a gente tem testado e feito alterações, baseado no resultado que a gente vê, né, é que o aprendiz que compreender esse norte, né, a gente espera que provavelmente esse será capaz de buscar posteriormente, por conta própria, as especificidades locais. Locais não no sentido local Maringá, mas locais no sentido de aplicação. Né, no jingle, na música de concerto, na trilha sonora para Chernobyl, né? Porque tem aquele, né? Eu sempre gosto de usar a trilha sonora daquela série da HBO Chernobyl, que é absolutamente eletroacústica, foi gravada dentro de uma usina nuclear abandonada, né? Mas assim, o aprendiz vai buscar por conta própria essas especificidades locais, que são inerentes àquele tipo de produto específico que ele deseja ou precisa produzir. E aí eu retorno àquela pergunta: qual é a função da universidade? Porque esse é o questionamento, o cerne do questionamento de um trabalho, né, com esse objetivo que você se propôs. Que é, a função da universidade é de capacitação profissional ou é de criar recursos humanos capazes de transformar, não só, né, transformar a atividade humana naquela área como um todo, e em específico transformar o próprio mercado de trabalho. Né? Eu coloco, nesse sentido, a universidade tem um papel de crítica gigante. A universidade eu vejo como
provável que a universidade se coloque numa posição que não seja, pelo menos em vários pontos, razoavelmente crítica e antagonística ao que ela vê na sociedade. Porque ela, afinal, aponta distopias e desejos de utopias, eu escrevi aqui. Né? Ou seja, nesse sentido, a universidade ela tem, por definição, que ser engajada. Não vejo como poderia ser diferente. Né? E aí eu coloco uma coisa que eu acho que todos nós devemos pensar, que é o seguinte, né? Se a gente fosse, para a gente completar, se a gente fosse realmente direcionar a nossa prática a exatamente o que o mercado precisa, né? Você tinha colocado aquela coisa que as composições vão ficando cada vez mais simples a ponto de elas devem começar com refrão, pode nem ter uma introdução, né? Ou seja, existe uma transformação da mente das pessoas, ou seja, elas estão o quê? Diminuindo em capacidade de processamento de complexidade linguística, é isso. Mas se for isso, do jeito que está a pesquisa em inteligência artificial, em reprodução desses tratos linguísticos estereotipados, a realidade do mercado é que, eventualmente, como você falou, o produtor musical, hoje, com a tecnologia, engloba várias funções que antes eram de várias pessoas. Mas eu vou colocar para você, quanto mais estereotipada e engajada com uma coisa específica, desejo específico do mercado, for a linguagem musical que foi pedida para você fazer, mais o próprio produtor musical, o compositor, o executante, vão ser substituídos por uma peça de software de inteligência artificial. Ontem mesmo eu vi lá uma reportagem fantástica que saiu de um novo grupo na Coreia que pegou aqueles Vocaloids e conseguiram desenvolver a tecnologia de tal maneira que eles aplicaram os cacuetes da voz do Freddie Mercury nos Vocaloids deles. Então eles fizeram o Freddie Mercury cantar em coreano, a melodia que eles quisessem. E você ouve e você fala, poxa, é o Freddie Mercury. Então, em tese, uma máquina que faz composição em inteligência artificial, você não precisa do compositor, você não precisa do executante, você não precisa do produtor sonoro também, porque a produção sonora pode ser feita por AI também. Agora, a questão é, essa é a atividade humana que você quer? O caso, nós, como pensadores musicais, como, né, profissionais de música, a gente quer um futuro onde, né, a gente pode ser substituído por AI. Economicamente, é muito melhor isso. Quem é dono do software vai ter ganhos né, financeiros e não vai ter, né, gasto com funcionários, vamos pensar assim. Melodyne, né? Não precisa mais ter cantor afinado. Não, Rael, não precisa do cantor, o Vocaloid faz. Se você acha que uma pessoa tem um timbre bonito, você paga 50 para a pessoa cantar umas notas para você, o software adquire todos os padrões de formantes da pessoa e aplica no Vocaloid. E aí dá 50 e assim, ó, agora vai vender bolinha, né? Vender bala no seu mouse. É basicamente isso. Mas enfim, são meus comentários. Eu não sei se eu ajudei, se eu compliquei, mas assim, né, eu acho que todas essas discussões estão no cerne, né, do trabalho que você fez. Logicamente, você segmentou ele enquanto TCC, provavelmente ele está suficiente, mas assim, se você realmente quiser levar esses questionamentos adiante, provavelmente você vai ter que levar, né, considerar todos essas outras coisas, que o pensamento é muito grande, inclusive, né, essa questão de perguntar para você, é esse o futuro profissional? Qual é o futuro profissional que você quer para você enquanto músico profissional? Né? E que o papel da universidade, eu vejo ele como um papel de crítica da sociedade, de falar assim, ó, a gente acha que nesse caminho vai dar ruim. Esse caminho aqui não vai ser gostoso para ninguém. Né? E aí providenciar soluções. Eu não sei te dizer quais são essas soluções. Muitas vezes a gente aponta as distopias, né? Mas ele não consegue apontar, né, soluções. Mas assim, a discussão, o papel da universidade está nessa discussão. Né? Mas enfim, vou deixar para você comentar agora. Essas são as colocações que eu tinha para você. São muitos pontos aqui, mas muitos deles eu acho que tem a ver com o que a gente já conversou ali com o Rael também. Exato. Só para deixar um pouco mais claro, então, a ideia do
do trabalho, eu até cito no próprio trabalho, né, a gente buscou uma direção das muitas possíveis, né, tanto em termos do curso quanto em termos da universidade em si, né, do que seria esse papel. Mas aí você vai entrar numa outra discussão, que não era o foco do trabalho, né, qual que é esse papel da universidade. Por isso que a gente usa normatizações. Pode também entrar em outra discussão de qual que é a validade das normatizações ou não, o que veio antes das normatizações existirem ou não, mas o que vale é o que está hoje, e o que está hoje é que as normas existem e são válidas para reger todo o funcionamento dos cursos das instituições. A cada ciclo de tantos anos é revisto, né, e aí você diz, esse curso pode continuar ou não pode continuar, com base nas normas atuais. Então a gente partiu daí. E aí, só para responder também na primeira questão, por que não buscar entrevista com os docentes? Justamente porque a gente já tinha um material exposto, que a gente se baseou nas ementas, nos objetivos das disciplinas, no projeto pedagógico, que já estava escrito, ou seja, as normas, as normatizações. Então a gente já partiu dali como sendo essa é a visão, né, que tem o curso. Então agora vamos para o lado que é nosso objetivo, que era entender um pouquinho o trabalho desses egressos como produtores musicais, né? Então foi mais ou menos isso. Aqui, claro, se vou querer abrir assim para levantar esse diálogo, né, em relação a qual que é o pensamento de cada professor e tudo mais, aí a gente teria que ampliar muito o trabalho. A gente se restringiu aí um caminho, e aí dentro dos papéis da universidade que a gente viu através das suas normatizações, das suas missões, né, da visão de futuro, da própria Universidade Estadual de Maringá, que foi o que a gente pegou também, né, a gente entende, assim, que existe toda a preocupação em se formar, né, críticos, né, pessoas, profissionais críticos, vou usar essa palavra, que são pessoas que vão atender a sociedade, mas que também vão modificar a sociedade, né. A gente buscou só um lado, então, em momento nenhum a gente está discutindo que essa é a única função da universidade, não. Realmente a universidade tem muitas funções, mas uma delas é essa, de colocar o seu formado no mercado de trabalho. Nas formaturas que a gente vê na UEM, até o próprio reitor, várias formaturas que eu já fui, né, o reitor fala, agora vocês estão aptos a entrar no mercado de trabalho, né? Então eles têm que sair da universidade para poder já entrar lá com o bonde andando, e sim, modificar também aquilo que for possível de ser modificado, mas vai entrar em questões que a gente também já conversou aqui, né, partes psicológicas aí, de que a gente não consegue entender muito a cabeça do outro e como é que é esse comportamento, a gente não vai poder dizer, por que tal coisa é mais bem aceita que outra, assim, tem aspectos que às vezes a gente não consegue entender. Tem outros que não, que outros são possíveis de se direcionar com os exemplos que você tinha colocado ali, né, de coisas que surpreendem, né, do novo. Eu lembro também de uma entrevista de um produtor musical, que ficou conhecido como Kreuzedek, mas não é o Kreuzedek, é o apelido dele. Qual que era o nome do produtor? Que fez Mamonas Assassinas, produziu Mamonas Assassinas, né? Me fugiu o nome dele agora. Mas enfim, o caso dos Mamonas Assassinas também foi bem semelhante a como aconteceu com Queen, porque quando eles foram pro estúdio lá, os caras eram tudo bagunceiro, tudo falavam umas besteiras e tal, mas esse produtor, ele olhou assim e falou, não, isso aqui, cara, isso aqui vai ser um negócio que vai revolucionar. E ninguém fazia música daquele jeito, como eles faziam. E realmente revolucionou. Foi uma coisa assim, tipo, que explodiu, e depois deles não vi ninguém que fez algo parecido com o que eles faziam, tanto musicalmente falando, com a salada que eles faziam de coisas ali, de características musicais, misturando rock com música nordestina e, sabe, fazendo aquele um monte de coisa. Então só jogar um ping-pong com você, Marcos, mas assim, então você concorda comigo que a não conformidade com modelos que cria o surpreendente, aquilo que revoluciona, né? Sim, e não que eu esteja discordando disso, eu tô falando que justamente o papel do produtor musical de enxergar aquilo ali, só que ele teve toda uma questão de como mudar aquilo, porque eu não lembro, eu queria lembrar agora o nome dele,
que é bem famoso no Brasil, um dos mais famosos. Ele falou assim, olha, vocês são um grupo muito louco, tá? As coisas que vocês estão fazendo. Isso aqui, Foi Bonadil. Rick Bonadil, isso aí. Ele morreu, não morreu de Covid agora? Acho que não foi. Sério? Para mim ele estava vivo ainda, não sei se ele morreu de Covid. Mas o Rick Bonadil, ele falou isso para os Mamonas, falou, mas tem umas coisas aqui que, na visão dele já como músico e buscando toda essa parte de saber olhar esses estereótipos, né, e falou, olha, é estranho, é surpreendente, mas para encaixar isso legal, vocês vão ter que fazer tal coisa e tal. Então ele foi trabalhando isso no momento que ele estava produzindo os Mamonas. E aí eu não sei, tipo, como seria os Mamonas se não tivesse passado pelo Rick Bonadil. As transformações que ele influenciou ali, né, ele com essa bagagem que ele já tinha mais musical em relação aos músicos que estavam ali fazando a festa. Provavelmente ele era um músico muito mais bem formado que o pessoal do Mamonas Assassinas. Ele tinha só, digamos, um lampejo de... Tanto que ele comentava a respeito do tecladista dos Mamonas, falou, cara, ele era ruim. Ele falava que o cara era ruim. Ele elogiou o japonesinho lá do baixo, da guitarra, o baixista também e tal, mas o cara do teclado, ele falou, não, o cara era ruim, ele era mais fraquinho nitidamente, mas, pô, eles eram um grupo junto, então a gente tinha que fazer umas coisas ali e tal, mas porque ele tinha esse conhecimento maior, então eu não sei até que ponto ele conseguiu ali transformar o que era o Mamonas antes, que a gente não tem... Antes eles eram aquele grupo Utopia que cantavam música romântica, era um negócio meio melado, né? Mas para transformar do jeito que foi conhecido, né, teve muita influência do Rick Bonadil. E aí entra o aspecto dos conhecimentos dele, né? Abri um pouco demais o parênteses aqui, né? Mas para pegar aquele exemplo. Mas fica essa reflexão assim, tipo, nesse trabalho, o nosso foco foi mais voltado para um aspecto só. Não dizer claro, que todo ele é para isso, né? E a outra questão que você tinha levantado é só das aulas, do contexto, mas era aquilo que a gente já estava conversando com o Rael, né? Eu participei da sua disciplina por alguns anos por causa da minha questão com o meu trabalho e tal, né? E eu fui deixando a disciplina conforme eu fui podendo fazê-la, né? E eu vi bastante dessa transformação, por isso que eu até citei ali com o Rael que uma das vezes que a gente conversou, e você mesmo tinha me falado, né? Falou, os alunos parece que às vezes não conseguem enxergar muito bem isso aqui, talvez eu utilizando outras coisas, e eu tive nessa experiência numa das disciplinas dos anos que eu fiz a disciplina com você, de ter a gente trabalhado com abertura de séries, né, de vinhetas de abertura de séries, foi. Música de rock foi do Elton John, Isso, foi. Até hoje eu uso ainda. Então, que não tinha sido visto antes. E ali começou a ver, que aí eu comecei a ver, tipo, olha, essa interação, e isso foi, para mim, particularmente, agora falando, abriu muito minha visão das coisas que eu vi antes nas matérias, nas outras, no repertório, né, de análise e tal, e olhando agora com outra ótica, me fez enxergar mais fácil as transformações, os caminhos, que eles são, de certa forma, um pouco mais reduzidos, né? Uma canção muito mais reduzida do que uma sonata, uma outra coisa assim, mas a gente vendo esses aspectos, né, semelhantes, isso para mim abriu muito mais a minha mente. E é justamente isso que eu estava conversando que eu falei antes com o Rael também, né? De a maneira só da linguagem que vai sendo, de repente, trabalhada para essa mentalidade que a gente tem agora, ali do tipo de aluno. Se de repente você está vendo a dificuldade do aluno entender isso aqui, às vezes é só esse exemplo que já dá um clique na cabeça dele, ele, nossa, então era isso, tal, isso, entendeu? Eu uso esse exemplo agora, tipo, eu admiro muito o professor Marcos, né, na forma como fala, mas é justamente isso que a gente estava discutindo, as suas definições, né, se pede para o professor Marcos fazer uma definição de uma coisa. Você vê a linguagem elaborada do professor Marcos, como é que é? Não é muito... É uma coisa linda, assim, de ver, mas talvez é um pouco mais difícil de alguém que não tem não está ainda nesse Olimpo, né, de entender. Né? Mas eu não faço isso por uma questão de olimpianismo. Sim, né? É natural. De clareza. É natural seu. Então... Tem pessoas que naturalmente, assim, porque você tem esse nível de se linguajar mais rebuscado e tal.
E eu até busquei no trabalho, tanto que até eu conversava com o professor Beto, né? A minha maneira de escrever, eu tentava buscar uma linguagem que fosse mais acessível para quem, sabe, para qualquer um que fosse ler ali, tá entendendo, né? E não trabalhar aquela linguagem acadêmica que seja muito rebuscada, assim, com palavras mais difíceis e tudo mais, porque é uma visão, assim, que eu tenho, né, de pessoal, né? Então não é nenhuma crítica Não, ao tá, seu mas modo eu de falar, gostaria que você até lembrasse, aquela minha frase famosa que é do Guimarães Rosa. Que se eu ajo dessa maneira, eu não ajo por boniteza, eu ajo por precisão. Sapo não pula por boniteza, pula por precisão. E mais uma vez mostra aquilo que eu estou dizendo. Mas é legal a gente ter isso, justamente ter essas diferenças. E esse é um aspecto que a gente estava trabalhando no trabalho. Então, assim como a gente tem várias formas de se falar, né, e cada um tem seu jeito e tal, a universidade, eu entendo que ela também tenha tudo isso, e até analisando pelo que está escrito nas normativas dela, que ela tem toda essa amplitude de vertentes. E a gente só buscou trabalhar uma delas. Lembrando que, assim como eu coloquei no trabalho, que o curso de composição, ele forma compositores, não forma produtores musicais de estúdio, mas Exato. ele ajuda nessa área também, e foi essa linha que a gente buscou. Isso também deixei no trabalho, né, que é para deixar bem claro, a gente não está formando no curso de composição só produtores musicais, mas é uma das coisas, né? Então foi mais ou menos nesse sentido assim que eu tentei colocar. Não sei se eu respondi alguma das questões que foram levantadas, foram várias. Sim, não, foram várias, e não tem como você atender, porque o seu trabalho foi realmente foi circunscrito a um objetivo, né? Eu só faço um alerta para você não ser tão simplista quando você coloca na questão das normativas, que é assim que, né, que as universidades são avaliadas, porque dá a entender de que as universidades, depois, um curso, né, quando ele vai ser avaliado para revalidação ou reconhecimento, que ele vai ser avaliado por burocratas que vão ver essas normativas. Então, você tem que lembrar que essas normativas são escritas por professores universitários. E professores universitários e seus pares são os que avaliam o atendimento dessas normativas quando dos processos de reconhecimento. Esse é um vespeiro que eu também não quero nem mexer. Até Exato, porque a universidade está por dentro agora. Todas as universidades estaduais do Paraná, né, estão passando esse processo da LDU, né, que é o nome, né? Isso. Então é outro vespeiro que é outra coisa também que exatamente. Cabe uma reflexão, né? Mas infelizmente o que a gente tem hoje era o que eu estava tentando me focar. Então hoje está dizendo isso aqui. E nesse sentido o trabalho está adequado, Marcos, para atendendo aquilo ali, né? Eu só quis trazer esse monte de outros questionamentos para provavelmente questionamentos futuros seus, né? Porque às vezes a gente tem, não estou dizendo você, mas às vezes a gente tem esse pensamento quase que positivista de que a gente conseguiu abordar um problema sob alguns ângulos e problema resolvido, passar para o próximo problema. Mas, né, para que fique claro que esse problema está longe de ser resolvido. Sim. Bom, sintetizando, posso sintetizar aqui rapidinho? Sim, eu acho que é o seguinte, temos... o que a gente falou, Marcos, é exatamente para depois do trabalho. Inclusive, acho que você está com pelo menos uns 8 projetos de mestrado para continuar agora, aí, só de problemas. Mas uma coisa o que eu acho que eu e o Marcos falamos, o trabalho está com um recorte bem feito, está organizado, teve metodologia, tal, etc, etc. Então, acho que é por aí. Enfim, vai lá, Beto. Não, é isso. Eu acho que depois dessas discussões todas, aqui a gente tem um material para se montar pelo menos uma disciplina eletiva aí sobre mercado, princípios básicos sobre essas discussões entre esse vamos chamar assim, crossover, né, da universidade e outras questões aí de fora questões que envolvem a sociedade, o que a gente entrega para ela, e enfim, eu acho que tem muita coisa rica aqui que realmente daria para a gente, desse trabalho aqui, fazer tese de mestrado, tese de doutorado, né, e por várias vertentes, né.
analisar várias questões, e ainda a gente deixou claro, olha, uma amostragem muito pequena sobre um assunto muito específico, né, de um curso que ele fez, né, então ele na ótica, inclusive dele como aluno. Então, por exemplo, aqui eu já fico pensando, daria a eletiva para fazer, por exemplo, uma eletiva sobre produção musical para mídia eletrônica, jingles, trilhas para, enfim, esse tipo de coisa. Essa disciplina, por exemplo, na Unicamp tinha matéria, eu fiz uma disciplina que era música industrializada, que a gente lia os textos, né, desde os básicos lá, Benjamin, Adorno, né, para depois progredir para a gente. Então, tinha uma base filosófica e, a partir dela, discutir assuntos do dia, né, que na época o assunto do dia era tiririca. Olha só como a gente evoluiu. Ou não, o cara continua lá no Senado, né? Pois é, tá lá, né? E provavelmente uma das vozes mais sãs do Senado. Pois é, cara. É verdade. Pensar, verdade. Né? Tá vendo? Olha só. Né? Mas, enfim, a gente tem uma discussão muito rica aqui, eu acho muito legal. E, realmente, o trabalho seguiu essa linha e, como você disse, Rael, também, Marco, o trabalho da pesquisa, né, para um TCC, né, foi feito, seguiu todas as normativas aí, mais do que essenciais, né. Agora, bom, diante disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o Marcos da sala. Tira o Marcos da sala. E ele volta. Isso. E convidados também, né? E convidados. Eu vou me retirar, aí eu te me aviso no WhatsApp, então. Isso. Aí eu entro de novo depois. Isso. Então, beleza, gente. Beleza, obrigado, Marcos. Até já.